Boa noite, meu nome é Daniel, sou aluno da FATEC. O objetivo do trabalho é mostrar como a avaliação de desempenho pode contribuir para a melhoria do ambiente de uma organização. Com a alta competitividade do mercado atualmente, as organizações têm buscado mecanismos para se tornarem mais produtivas e eficientes. Os colaboradores têm sido cada vez mais valorizados. Para que essas pessoas desenvolvam bem suas funções, não basta só conhecimento, é necessário também mantê-las motivadas. Primeiro, o que é gestão de pessoas? Gestão de pessoas é uma função gerencial que visa a cooperação das pessoas que atuam na organização para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais. A gestão de pessoas se caracteriza como uma área mais participativa, na qual ocorre a capacitação, envolvimento e desenvolvimento do capital humano, ou seja, as pessoas que compõem uma organização. Essa área depende de variáveis como a cultura da organização, sua estrutura, contexto ambiental, de tecnologia, os processos internos, entre outras coisas. O objetivo é aliar os objetivos organizacionais da empresa aos objetivos individuais das pessoas. É também oferecer à organização pessoas bem treinadas e motivadas, assim aumentando a produtividade para beneficiar todos, seja os clientes, parceiros ou colaboradores. Vale ressaltar que seu papel é contínuo, ou seja, sua missão é desenvolver ao máximo o potencial de cada funcionário. Para que isso ocorra de forma eficaz, é importante que a organização tenha princípios como gestão participativa, delegação de responsabilidades e liderança democrática ou liberal. Gestão participativa é aquela na qual as pessoas possuem algum poder de decisão na empresa. Isso acontece quando o líder delega tarefas e responsabilidades aos seus funcionários. Quanto ao estilo de liderança, o democrático, no qual o líder consulta a opinião de seus subordinados, e o liberal, que o líder atua basicamente como um supervisor, são aqueles que criam um clima mais propício para o bom funcionamento do setor. Olá, meu nome é Felipe Marcondes e, começando pela definição, a avaliação de desempenho pode ser definida como um processo através do qual o supervisor e o subordinado estabelecem metas e prioridades comuns para ambas as partes, também definindo a função de cada um no resultado final a ser alcançado. Os métodos utilizados permitem que possas fazer uma estimativa das qualidades de uma pessoa e de suas contribuições para uma organização, identificando dificuldades de supervisão, gerência, integração e adequação. É considerado uma atividade importante para a motivação e evolução dentro de uma equipe. Os principais objetivos são identificar o potencial de membros da equipe, identificar necessidade de treinamento, identificar problemas e oportunidades, proporcionar maior motivação e produtividade e retornar informação para o avaliado. Existem muitos tipos de avaliação de desempenho. Entre as principais estão a avaliação 180 graus. Nesse tipo de avaliação, a pessoa é analisada somente por seus superiores e são fornecidos orientação, aconselhamento, informação, equipamentos, metas, objetivos e são cobrados resultados, enquanto o subordinado fornece desempenho, resultados e cobra recursos do gerente. Temos também a avaliação 360 graus. Esse é o tipo de avaliação mais comum em diversas organizações. Na avaliação 360, a pessoa recebe feedback de diversas fontes, como seus pares de trabalho, superiores, subordinados, clientes internos e externos, e também a autoavaliação. É considerado o método mais adequado para que alguém entenda as competências desejadas pelas empresas, e o resultado deve identificar oportunidades de melhoria e o avaliado não saberá quem realizou as avaliações. Temos também a avaliação por competências. Essa avaliação se baseia totalmente naquilo que a empresa tem como expectativa. Geralmente as competências são divididas em duas categorias. A primeira, comportamentais, onde são avaliados pontos como proatividade, trabalho em equipe e respeito, e competências técnicas. Essas podem variar de acordo com a atividade exercida. E por último, temos a pesquisa de campo. Esse método de avaliação é feito por um grupo técnico que, de forma externa, é responsável por analisar a forma como o avaliado exerce sua função. A avaliação de desempenho é um bom método para motivar e alinhar expectativas, mas precisa ser executada de forma correta para que não cause problemas, sendo que os principais problemas podem ser
severidade, onde o avaliador é extremamente rigoroso, complacência, quando o avaliador avalia muito acima da média, tendência central, quando evita se atribuir classificações em extremos de uma escala, levando a um resultado não muito claro, considerar apenas atividades recentes, valorizar semelhanças entre avaliador e avaliado e basear-se somente na simpatia ou antipatia de alguém. Olá, meu nome é Leonardo. Eu vou falar um pouco sobre a avaliação de desempenho sendo aplicada em uma empresa real, no caso a Google. Baseado em relatos de ex-funcionários e funcionários atuais, a avaliação de desempenho é anual e composta por duas partes: preview, que ocorre no final do primeiro semestre, e avaliação completa, entre outubro e novembro, acontecendo ao mesmo tempo da avaliação de 360 graus. Além desse tipo de avaliação, eles também utilizam a autoavaliação. Em ambos os casos, são avaliados os seguintes critérios: Googlicidade, que significa aderência aos valores da empresa, solução de problemas, execução, que significa fazer um trabalho de qualidade e ser autônomo, ser referência em determinada área, liderança e ser participativo. Para cada critério, a nota pode variar de nunca demonstra até sempre demonstra. Na autoavaliação, além de se avaliar nos critérios mencionados, o colaborador destaca suas principais conquistas desde o último ciclo. Na avaliação de 360 graus, os demais colaboradores avaliam as forças e fraquezas, dão nota com base nos critérios mencionados e comentam sobre as conquistas do avaliado. Após isso, ocorre o processo de calibração. Baseando-se nos dados da autoavaliação, da avaliação de 360 graus, das OKRs, das reuniões individuais mensais, cada gerente atribui uma das seguintes notas: precisa melhorar, atinge expectativas constantemente, excede expectativas, excede fortemente as expectativas e excelente. Após isso, um grupo de gerentes, normalmente de 5 a 10, se reúne e chega a um consenso em questão da nota. Depois desse processo de calibração, ocorrem duas reuniões. Primeira, a de feedback, para explicar como que foi todo esse processo, quais os pontos eles anotaram. E após isso, ocorre a reunião de compensação, que é para falar sobre aumento do salário. E essa reunião de compensação ocorre um mês depois da reunião de feedback, para que o colaborador não foque somente na parte financeira e também pense a respeito dos pontos que ele deve melhorar e as coisas que ele deve manter.